Oi. E aí, gente, estamos ao vivo de novo, segundo dia do RD Summit terminando. E a gente está aqui de novo para falar um pouquinho de como foi o dia, do que vale a pena ser falado ou não. Vamos lá. Eu sou a Adriane Marquezini. E eu sou a Silvia Paladino. A gente é cofundadora da Essence. Vamos lá. O dia começou com o Fernando Kimura? Começou não, né? A gente assistiu primeiro, Fernando Kimura? O nosso dia começou com Fernando Kimura. Ricardo tá aqui com a gente. Oi, Ricardo. Oiê! Bom, acho que Fernando Kimura tem bastante gente que conhece, né? Ele é um palestrante bem pop aí não só da TI, né? De inovação, comportamento. Acho que não estava num dia muito inspirado, né? Não. O Fernando Kimura, na verdade, fez uma palestra bem esquisita, né? Eu me senti, na verdade, uma missa rezada por um crítico de arte, assim, foi bem esquisito. Foi uma palestra, na real, a gente nem conseguia entender muito o propósito, né? A gente tentou trazer um pouquinho os fundamentos, os princípios da arte para o marketing, tentou costurar um pouco as coisas, né? E de quebrar um pouco as nossas referências, né? Que outras referências, que a arte fez isso, né? De diversificar esse olhar, e a gente tentou inspirar as pessoas para isso, né? De realmente criar, ter referências diferentes para criar coisas diferentes, mas na real a gente nem ficou até o final, assim. Achei uma palestra bem ruim, na verdade, né? Não tem muito o que disfarçar em relação a isso, né? Eu já vi o Fernando Kimura outras vezes, eu acho as palestras dele muito legais. Essa eu também não consegui pegar o fio condutor, mas ele falou algumas coisas que eu achei interessante. E uma delas é que a pior bolha que a gente pode ter é a bolha de repertório, que acho que foi isso que ele tentou quebrar, sabe? Até porque quem trabalha no setor de tecnologia, inovação, mesmo ele que é comunicação, mas fica tudo meio interligado, acaba sempre caindo nas mesmas discussões, sempre caindo nos mesmos paradigmas, sempre caindo nas mesmas soluções para esses paradigmas, e fica chato demais. Então acho que veio uma tendência mesmo, uma tentativa dele de trazer um viés diferente, trazer uma nova referência. A gente só talvez não tenha conseguido absorver muito bem, talvez daqui a um tempo a gente entenda melhor a palestra dele, não foi o caso hoje. Mas ele falou disso, que é a pior bolha de referência e que a arte dá novos caminhos, né? Então uma forma da gente ser disruptivo é usar a arte, né? Com toda a sua metodologia, né? Tem uma metodologia arte que eu anotei aqui, tá aqui no celular que tá transmitindo. Não, metodologia, na verdade, né? A arte ela não tem metodologia. Ele falou 4 passos, né? São pilares, né? São conteúdo, forma, perspectiva e tom, né? São pilares que existem na arte. E aqui isso a arte ajuda... totalmente livre, né? Por isso que acho que ele tentou fazer esse paralelo. Isso, e isso dá novos caminhos para novas referências, né? Olha, a Mia também tá aqui. Oi, Mia. Ô, Ricardo, você tá aí ao vivo? Conta pra gente aí se você conhece já o Fernando Kimura, se isso não te surpreende. Deve ter já visto a palestra sobre ele. Conta aí depois se você conhece, tá? Bom, Fernando Kimura teve uma surpresa boa, que foi a Ana Couto, né? Também acho que foi muito na linha da palestrante canadense de ontem, já esqueci o nome dela. Da April, sim, de falar de fundamentos muito básicos do marketing, mas também foi uma outra aula de marketing, foi super boa. Ela contou um pouquinho sobre... Ela fez mais uma autorreferência, né? Também usou bastante exemplos, foi uma palestra bem legal por isso, bem visual. E uma coisa que me chamou a atenção, né? Ela colocou toda uma visão dela, né? Sobre os pilares, né? 4 pilares, né? Que fazem a criação do branding. Mas uma reflexão que eu acho que ela deixou, que foi interessante, foi que entre as 200 marcas mais valiosas do mundo, nenhuma é empresa brasileira. E ela questiona, ela sugere o quanto isso pode ter a ver, né, sem grandes conclusões, mas o quanto isso pode ter a ver com o fato da gente não valorizar, né, a história das nossas empresas. E o Brasil tem empresas muito relevantes, antigas, não valorizar a história, né, não só a história da empresa, mas das suas pessoas, e essa falta de visão e valorização de propósito. Né? Então, não é nada muito conclusivo, mas acho que foi uma reflexão interessante que ela deixou, quanto essas coisas elas podem estar conectadas, né? Os 4 pilares que ela pontua para a construção de marcas de valor
A primeira delas é a origem e o valor da identidade, né, que é esse resgate que a Su comentou que não ocorre nas marcas brasileiras. Ela contou um caso de uma fabricante de lácteos nordestina, que chama Betânia, que eles fizeram um trabalho de valorizar mesmo as raízes locais, o que levou a empresa a ser construída, foi em 1971, e toda a riqueza da história, da família, do ambiente no qual a empresa foi criada, então isso foi muito legal. O outro ponto que ela citou dos 4, né, o segundo é a relevância icônica, que é o equilíbrio entre o que a marca vem para fazer e o contexto no qual ela está inserido. Então, o contexto ele muda, mas o propósito não, que esse é o terceiro, né? Mas o motivo que levou a marca a nascer não muda. O terceiro é o criar valor, que é a geração de propósito, que nas palavras da Ana, ela acha que esse é o desafio do século. Empresas que consigam mesmo criar valor a partir de um propósito. E quando ela fala propósito, de novo, não é aquela coisa, vamos salvar o planeta. Tem um propósito claro, o que aquela marca, aquela empresa, ela vem entregar no mundo. E 4, que é a performance, né? Não adianta você ter um propósito legal e não fazer acontecer. Foi bem legal, foi muito bom. A Ana Couto é incrível, né? Dispensa... E de novo, né? Uma visão do marketing muito pragmática de trazer para a marca, para o branding, um propósito real, não a criação de algo só para vender aquela marca, só para torná-la atrativa para o consumidor, mas a criação mesmo de uma relação verdadeira através do branding. Eu não sei em que momento o marketing perdeu isso, né? Porque, na real, assim, o que a gente ouve muito aqui é isso, sabe? Esse resgate de verdade de um marketing que é um bom marketing, é um marketing eficiente. Em algum momento isso se perdeu entre as marcas, né? Parece Ricardo, que aquele negócio do storytelling, né? Storytelling é você inventar uma história. Exatamente. Não, é você contar uma história que aconteceu, caramba. O que eu te perguntei, Ricardo, foi se você conhece o Fernando Kimura, se você já viu a palestra dele, se você acha ele bom. Uma palestra que eu vi de manhã, se não viu, foi de Aldo. Tô cansada, gente. Foi de áudio marketing com Albert Heifel. E ele falou sobre diversas coisas, mas um dado que eu achei interessante, queria pontuar com vocês, é a introdução, que foi uma ideia dele, segundo o que ele contou hoje na palestra, que é a de áudios nos textos. Então, você tá lá, eles fizeram uma pesquisa na empresa dele, que 83% das pessoas não consegue consumir todo o conteúdo em texto que encontra na internet, né? Então, sempre deixa pra ler depois. A gente sabe essa sensação de se sentir sufocado com tanto de conteúdo que tem para você consumir. Então eles fizeram essa pesquisa, descobriram isso, e ele teve uma ideia de um insight no carro, de colocar os conteúdos, as versões dos conteúdos de blog também em áudio. Então simples, você grava um áudio contando o que está escrito naquele texto, né? A leitura, né? Tipo o Cid Moreira com a Bíblia, é a mesma coisa. E ele falou que eles aplicaram essa proposta nos conteúdos da Rock Content da Resultados Digitais, e que isso aumentou em 43% a geração de leads nesses materiais e o engajamento em 45%, porque ele fala que o áudio, ele é a comunicação, isso que é o que ele fala, tá? Que eu achei interessante. A comunicação mais poderosa que tem no mundo, que ele consegue romper barreiras. E você tá, sei lá, passando com seu cachorro, você tá dentro do carro, você tá em momentos que você não consegue ler um texto, mas você consegue ouvir um áudio, lavando louça, enfim. Então ele fala sobre essa oportunidade, essa estratégia. O Caio respondeu, ó. Não conheço, mas agora fiquei curioso para conhecer. Tem bastante conteúdo no YouTube. Depois dessa palestra eu não ficaria muito curioso, mas de fato ele é um cara que é reconhecido, enfim, tô brincando, tá, gente? Ele é bom. Bom, uma das últimas palestras aí que a gente assistiu, que eu acho que tem algumas ideias interessantes, foi do Guilherme Valadares, que é um dos fundadores do Papo de Homem, que é um portal de conteúdo, mas antes disso é um projeto de reeducação comportamental, praticamente, né, de meninos, né? Então, de quebrar um pouco esses padrões esses padrões de comportamento que os meninos são educados, né? Enfim, ter uma outra visão sobre as coisas, né? Acho que esse projeto deles se desdobra em um monte de frentes. A mais recente foi um documentário que eles fizeram chamado O Silêncio dos Homens,
O Guilherme, ele mostrou um teaser do documentário, acho que é o trailer, na verdade. Parece bem interessante em termos de formato e de conteúdo. E ele trouxe uma provocação mais de um nível ético, né? Ele até citou uma fala de um dos investidores do Facebook, eu já não sei muito bem, já não me lembro o nome, mas que ele, né, esse cara, esse fundador do Facebook, esse investidor do Facebook e o Mark Zuckerberg, eles sabiam o que estavam fazendo, né, no sentido de que o que eles estavam criando, a criação deles, que aquilo viciaria, que aquilo faria mal de alguma forma, não exatamente com essas palavras, mas esse é o teor da fala, e eles fizeram mesmo assim. Então, o que o Guilherme fez foi alertar a gente para o quanto os formatos, os conteúdos que a gente cria, eles despertam nas pessoas coisas ruins e quanto as pessoas que produzem esses conteúdos também elas estão doentes. Então, tem todo um questionamento aí que ele é muito maior do que a forma. E isso eu achei mais interessante na fala dele. Ele testou alguns dados que são bastante impressionantes, né? Que o Brasil é o país mais ansioso, o primeiro mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, e o segundo mais depressivo, que é bastante assustador. E aí, nesse contexto, ele traz uma visão de algo que eles criaram que se chama narrativas compassivas, o jornalismo compassivo, e esse acho que é só o ponto que para mim é questionável, tá, na fala dele, porque eu acho que todo o contexto está perfeito. O que eu fico pensando é assim, que eu acho que ele questiona muito mais de fato o que é um modelo de trabalho, porque mais saudável para as pessoas, porque o conteúdo que elas produzam de fato também seja mais saudável, estimule todo um reflexo mais positivo na sociedade. Mas, de novo, para mim essa tentativa de criar um novo jornalismo partindo do princípio de você estar julgando o jornalismo pelas suas sombras, pelas suas piores expressões, para mim isso não tem muita utilidade, assim, não precisa de um novo jornalismo. Acho muito legítimo quando ele fala de um novo modelo de trabalho, quando ele fala de linhas editoriais diferentes do que é um jornalismo sensacionalista, um jornalismo ruim, mas a gente não precisa de um novo jornalismo. Você tem um bom jornalismo, né, que é aquela mesma coisa, né? Então tenta resgatar com outras palavras coisas que já existem e que elas são boas, né? Então eu vejo isso recorrentemente das pessoas tentando reinventar coisas no jornalismo. Isso acontece com alguma frequência, considerando a pior expressão do jornalismo, e não é assim, né? Você tem um bom jornalismo que usa inclusive de vários princípios que o Guilherme colocou para a produção de conteúdo. Mas é um cara muito legal, conversaria com ele diretamente sobre esses pontos, sobre essas minhas dúvidas e meus questionamentos. E foi para mim um conteúdo que valeu a pena hoje. Eu gostei bastante também desse papo do Guilherme. E o que ele indicou um documentário para assistir, porque ele falou que a sociedade ela foi construída em cima de um conceito de que a felicidade ela vai ser gerada de uma forma que eu não lembro o termo que ele usou agora, mas seria plastificada, assim, você não vai conseguir gerar felicidade nas pessoas a partir dessas conquistas. Que assim, você tem uma curva lá que ele mostrou, que até um nível de aumento de renda, você de fato se torna mais feliz quando você está em uma situação financeira que é de risco, né? Mas a partir de uma certa remuneração que você tem, você já não agrega mais felicidade ao seu estilo de vida. Então ele falou assim, a gente constrói toda a sociedade em torno de uma geração de felicidade, daí que vem toda essa ansiedade e depressão, que não entrega aquilo que promete. Então a gente fica perseguindo e não consegue chegar naquele lugar. Então ele sugere a gente assistir um documentário que eu também não assisti ainda, mas eu já vou compartilhar com quem queira, que chama Happy, onde discute sobre onde está na visão dele, né, o melhor documentário que foi feito até hoje sobre felicidade, eu não sei dizer, mas que vale a pena assistir, segundo ele. E, inclusive, é daí que ele veio com esse modelo de narrativas compassivas, né? Compassivas. Para a gente construir um ambiente onde a felicidade ela seja buscada em lugares mais consistentes.
Isso passa pela saúde mental de quem produz conteúdo, para quem consome conteúdo também ter esse retorno de saúde mental. Gente, estão apagando a luz aqui, tá acabando o evento. Tchau, Ricardo. Ele tá dando tchau, com... Ricardo. Oi. Tchau, Ricardo. Obrigada. Fala com você amanhã. Ai, meu Deus. O Guilherme, ele flerta com uma palestra motivacional, mas ele se sai bem no final. Eu achei ele bem legal. pragmático, eu não achei ele vazio, não. Acho que é muito fácil você encontrar. Não é vazio, mas eu achei que flerta com um pouco com motivacional. Mas dentro do que pra mim eu ainda acho aceitável. Achei bem legal assim, o conteúdo dele. Eu não tive essa impressão. Pra mim não foi motivacional, foi bem pragmático, na verdade. Gente, no apagar das luzes, então... Não, calma que eu tenho uma coisa ainda. Tem? Tem. Eu tava não consegui assistir presencialmente a plenária de fechamento, que foi do Jaco Van der Kooi, porque estava lotada, mas todas as salas aqui, acho que tinha 6 simultâneas, fazendo o streaming da apresentação dele, da palestra dele, né, que ele é o cara é o fundador da Winning by Design, ele é super reconhecido, é um puta palestrante, é um puta speaker. Ele falou diversas coisas, eu selecionei só algumas aqui para compartilhar com vocês, que foi que as lideranças das companhias estão migrando de lideranças daquele chefe alfa, que é aquele chefe que determina tudo, o líder que determina tudo, para decisões mais por consenso. E aí fica a questão, né? Como que vão ser eleitos os líderes dentro nesse novo conceito de empresa? E aí ele falou de um negócio um termo que pra mim é só mais um termo, mas que já quer dizer o que a gente sempre já viu sobre isso, que é o termo freebie, que é quando você tem uma facilidade, você tem uma habilidade que é muito forte em você. Por exemplo, ele citou que a dele é falar em público, ele adora falar em público. Ele usa essa habilidade dele em prol de ajudar as pessoas a terem sucesso. Então, na verdade, você usar o seu dom a serviço do outro, né? Que foi o que ele falou, só que usando esse termo do freebie. Então, isso vai ser cada vez mais recorrente, não só nas empresas, mas na sociedade, na comunidade, que é você ajudar as pessoas a terem sucesso, mesmo que você não seja aquela pessoa top de sucesso. Eu não preciso ser uma puta CEO para ajudar as pessoas a conseguirem alguma coisa. Eu não preciso ser uma puta jornalista para ajudar as pessoas a conseguirem alguma coisa. Eu não tenho que ser rica para ajudar as pessoas a se desenvolverem assim, na sua vida financeira. Então é muito você entregando tudo que você tem pelo sucesso do outro, independentemente de onde você esteja. Ele falou que a diferença da sociedade é a comunidade, né? Um conceito é você comer junto com a pessoa, né? Sai todo mundo para almoçar e você come junto com a pessoa. E outro, que é esse mundo que está sendo construído, é o de você compartilhar a sua comida. Então, eu achei bem legal assim, essa visão dele. E ele falou também, né, que uma coisa que a gente já vem falando há um tempo, né, não só a gente, né, muitas outras entidades, e a gente como comunicador, a gente fortalece muito isso nos nossos projetos, mas é que os líderes perfeitos não geram confiança. Então, não adianta você querer ficar com aquela máscara de que você sabe tudo, de que você tem resposta para tudo, porque o que conquista são as vulnerabilidades para que todos possam entregar esse seu freebie. Agora eu me confundi com a minha letra, mas esse é o freebie para o outro em prol do desenvolvimento comum. Resgate de ideias bastante estabelecidas, né? Isso nas artes de comunicação mesmo, essa questão da vulnerabilidade, isso já é entendido, assimilado e praticado, mas é legal a gente reciclar mesmo, né? Trazer de volta esses conceitos que ajudam a gente a produzir coisas melhores. Acho que é isso. Fechou? Amanhã tem mais, então amanhã, gente. Último dia. Acompanha a gente amanhã, a gente deve entrar mais ou menos aí por esse horário, entre 5 e 6 horas. Valeu. Até mais. Nós tínhamos umas horas